Hoje você vai aprender, hoje você que chegou a este vídeo aqui, você sairá com conhecimento. Se você se propor a assistir esse vídeo até o final, é claro que você vai se informar sobre a treta que eu vou explicar, que aconteceu entre Renato Cariani e o Super Xandão. E também, tá, você que assistiu esse vídeo até o final, eu vou citar três pensadores aqui, tá? O primeiro deles, tá, é o Ariano Suassuna. Aí você vai falar pra mim, quem que é o Ariano Suassuna? Você já assistiu o filme O Auto da Compadecida? O Auto da Compadecida eu considero um tesouro nacional, uma cultura nordestina de grande prestígio e grande valor pra mim, tá? Quem escreveu a Epífase, quem escreveu o livro foi Ariano Suassuna, que depois virou um filme, depois virou outras coisas, tá? Então ele é o autor, não é pouca coisa. Vou falar sobre ele, pensamento de vista dele. Vou falar sobre Epicuro, o porquê que o mundo hoje é views e like, é views e like. Você não é medido mais pelo seu caráter, você não é medido mais pelo aquilo que você pratica. Você é medido por views e por like. Na mão dessas crianças, se você tem 1000 likes a mais do que a outra pessoa, não importa se a outra pessoa agrega valor, se é mais importante. Então, provavelmente, se você descer aqui nos comentários, não sei quando você vai assistir esse vídeo, vai ter alguém falando assim: você tem inveja do Xandão, porque ele pega milhares de likes. Você tem inveja do Renato Cariani, porque ele pega milhões de likes. Então as pessoas elas querem medir você pela quantidade de likes e views. Essa é o Black Mirror, é a realidade que nós estamos vivendo. Os seus valores agora são superficiais, é o que a grande mainstream fez com as pessoas, né? As pessoas são medidas por likes e por views. Então eu vou citar Ariano Suassuna, Epicuro e também vou citar o Léo Stronda, tá? Que apesar de eu não ter uma simbiose, tá? A simbiose é uma conexão com o conteúdo do Léo Stronda, ainda assim ele fala boas verdades. Então eu vou citar essas três pessoas ao longo do vídeo, as suas frases, os seus pensamentos, para que você que chegou até esse vídeo, você saia daqui com conhecimento, tá? É só você ver meus vídeos para trás, eu sempre trago e-book, sempre trago pensadores no canal. O meu interesse é que quando você assistir os meus vídeos, você aprenda alguma coisa, tá bom? E claro, se quiser conhecer o meu trabalho, como eu ajudo as pessoas, tem links também na descrição, tá bom? Deixa eu explicar pra você sobre essa treta que aconteceu entre Renato Cariani e o Super Xandão. Renato Cariani eu acompanho no YouTube, não sempre, mas não tem nada a reclamar, tá? Me parece que é uma pessoa dedicada, regrada à vida, de um conhecimento inócuo, tá? Um conhecimento assim que não é transmitido pela internet, você vê que ele tem mais conhecimento do que aquilo que ele fala. Mas que aconteceu uma pequena farpa entre Xandão e Renato Cariani. E isso já aconteceu comigo, vou dar um exemplo depois, tá? Basicamente é o seguinte: o Renato Cariani ele chamou o Super Xandão, né, para simplesmente fazer alguns vídeos com ele, tá? Treinamentos de musculação, entrevistas, e esses vídeos pegaram milhares e milhões de visualização, tá? E aí o Renato Cariani, né, vendo a oportunidade, falou assim com o Xandão: deixa eu te falar, você não quer trabalhar comigo, fazer um tipo de parceria, patrocínio e tal? E o Xandão, né, falou pra ele o seguinte: eu posso até trabalhar com isso, mas eu não respondo por mim. Eu tenho um empresário, eu tenho alguém que trabalha pra mim que responde esse tipo de situação. Aí você pode conversar com ele. Então me parece, tá, pela conversa, inclusive tem um canal chamado Notícia Maromba que descreveu sobre isso. Fala basicamente o seguinte, tá? O Renato Cariani marcou entrevista com o empresário do Xandão. E o Renato Cariani ofereceu por volta de 2.000 a 3.000 reais, se não me falha a memória, por mês, mais material suplementar para produzir 4, 5 vídeos por mês relacionado a uma marca de produtos, tá? Que o Renato Cariani trabalha. E basicamente o empresário do Super Xandão queria por volta de 3 a 4 vezes o valor que Renato Cariani ofereceu. E aí, claro, a oferta foi recusada, tá? E beleza, isso teria acabado aqui, tá? No mundo dos negócios, eu vou te explicar uma coisa. A primeira regra do mundo dos negócios: não se ofenda.
são só negócios, não se ofenda. Por exemplo, teve casos em 2014, 2015, quando eu comecei o meu trabalho, quando eu comecei o Compra Qualificada, eu tinha um produto, um curso chamado Forma Processo no YouTube, que custava R$ 9,90. Eu ofereci para vários produtores de conteúdos, tá? Vários produtos para poder vender. E teve pessoas que falaram para mim assim, não, eu vendo o seu produto, mas é o seguinte, eu vou ganhar 60% do valor do lucro, mais 10 mil reais por mês. Então tem pessoas que são sem noção. Elas não entendem o mundo do negócio. Elas acham que a empresa é lucro. A pessoa está vivendo no Brasil, o país com maior taxa de corrupção do mundo, o país que o imposto é severamente aplicado sobre todos os patamares. O cara produziu um carro, paga imposto. O cara que comprou o carro, paga imposto sobre o carro que comprou. O cara que está comprando um carro usado, paga imposto sobre o carro. Assim, é uma cadeia de impostos. Então as pessoas acham que simplesmente não existe imposto. Então, quando alguém oferece um valor, a pessoa acha, ah não, ele vai ganhar em cima de mim 70 mil reais. Só que não é assim, você tem que pagar imposto, tem que pagar funcionários, tem uma logística por trás. Eu já passei muito por isso, de tentar contratar pessoas e o valor ser sempre acima. Eu chego com uma proposta de mil e poucos reais para a pessoa, ela, eu quero 15 mil, mais 60% do valor. São pessoas sem noção. Eu já passei por isso e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então o Renato Cariani deu a proposta dele e claro, o empresário do Super Xandão, que num vídeo, resposta que ele deu, ele não foi capaz de arrumar a própria cama, tá? Não sei nem porquê, né? Então assim, a pessoa não tem um mínimo de organização. Recusou a proposta. Só que aí, cara, era pra ter terminado aqui a treta entre o Super Xandão e o Renato Cariani. Só que me parece que o empresário do Super Xandão arrumou um patrocínio com uma marca que seria uma conjectura oposta à do Renato Cariani, né? Seria como se fosse um concorrente, só que não é concorrente porque são amigos. E simplesmente essa proposta desandou. E aí o cara que é o empresário do Super Xandão marcou uma entrevista com o Renato Cariani para poder acusar o Renato Cariani que ele tinha sabotado a outra empresa de contratar ele. Só que aí o Renato Cariani, como uma pessoa que ele ligou, né, provou que não era ele, que não tinha sabotado nem nada, e você vê um amadorismo. Porque eu falo que aqui no YouTube, eu cansei de ver isso. As pessoas, aqui no YouTube, você pode até tatuar se você quiser, as pessoas elegem ídolos. O YouTube é um lugar de idolatria. Cara, tem nomes aqui no YouTube que são idolatrias, tá? Então as pessoas, se o cara falar assim, pulo da ponte, um monte de gente vai pular, tá? Se o cara falar assim, emboca num buraco, um monte de gente vai embocar. Então o YouTube tem idolatrias. Infelizmente, eu queria falar isso pra você. E as pessoas comparam o YouTube com o quê? Com views e com likes. Não importa o que você é, o que você fala, o seu pensamento. O que importa é views e likes. Se o cara que tá destruindo o planeta inteiro, tá se banhando em Nutella e tá tendo 1.000, 2.000 de likes, 1 milhão de visualização, sei lá, não importa. Aquilo ali que é o notório, tá? Aquilo ali supriu um eu interior acima do Enéas, por exemplo. Então as pessoas são assim, tá? Infelizmente as pessoas são assim, os valores mudaram. Por isso, e eu particularmente falando, eu não tô falando de fim do mundo não, mas eu acho que o mundo já acabou. Eu não tenho que dar data pro mundo acabar. Acabou. A sociedade já era, tá? As pessoas agora é views e likes, meu amigo. Eu tento falar aqui pros remanescentes, pra quem tem cérebro, tá? Então, pra quem sobrou o cérebro, tá? E não trocou por meio prato de lentilha. Então, basicamente, foi essa treta. E é isso que despertou a raiva do Renato Cariani, que deu uma entrevista falando sobre esse problema. O cara marcou entrevista com ele pra acusar ele de uma coisa que ele não fez. Tá? E aí acabou a amizade, não sei o que, não sei o que. E o cara, que é empresário, aparentemente empresário, tá? Mostrou, na minha visão, uma falta de profissionalismo assim, absurdo. Mas absurdo mesmo, tá? Que na minha visão não era empresário, era, vamos dizer assim, um agregador, sabe? Alguém que não... O linguajar popular brasileiro não caga nem cheira, tá? Referente ao Xandão. E aí, cara, gerou essa treta. Todo mundo tá... Não sei se você tá sabendo, mas tá rolando essa treta aí por conta disso, tá? Agora, se o valor que o Renato Cariani ofereceu é bom ou não, fica a seu julgo, fica ao seu critério. Porque as pessoas falam assim, vou dar um exemplo pra você, tá?
assim como eu tenho um compra qualificada, eu tenho outros trabalhos, tá? Uma coisa que o Flávio Augusto fala, que todos nós temos que ter, chama-se equality, tá? Ou equality, você queira falar da maneira que você quiser. Que é basicamente o seguinte, você não pode ter só um modelo de negócio. Se você tiver só um modelo de negócio, a chance daquilo fracassar é muito grande. Então é bom que você tenha outros modelos de negócio. Então, por exemplo, eu tenho vários modelos de negócio. Alguns modelos de negócio que eu crio fracassam, mas outros modelos de negócio que eu crio dão certo. Outros dão certo por um curto período de tempo. E assim eu vou aprendendo sobre empreendedorismo, eu rodo a engrenagem do empreendedorismo. Por exemplo, uma das coisas que eu estou falando, eu posso falar, porque dificilmente alguém vai fazer aqui, é sobre a segurança da informação, tá? É um trabalho que eu estou desenvolvendo, que eu vou apresentar, não aqui no YouTube, não para vocês, tá? É um trabalho business para empresas e para pessoas de renome, tá? É sobre segurança da informação. Vou dar um exemplo para você no trabalho que eu estou desenvolvendo, tá? É o seguinte, toda foto que você... Deixa eu pegar um celular aqui, tá? Vai acabar encostando no tripé. Inclusive a minha cama tá arrumada, tá? O mínimo que eu posso fazer é ter um comprometimento com as pessoas. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Tá, vamos pegar um telefone aqui. Tá, vamos pegar um telefone. Tá, esse telefone que é meu é velho, tá? Todo quebrado, trincado. É só pra você poder ter uma ideia. Quando você tira uma foto com esse telefone aqui, uma câmera, esse aqui é um S9. Quando você tira uma foto com o telefone, as pessoas não sabem sobre isso, ou quando você filma. Você visualiza a foto. Ó, tirei a foto, tá aqui a foto. Só que por trás da foto existe uma coisa que não é divulgada, chamado... Eu vou ter que falar essa palavra até em forma criptográfica, tá? Dos, tá? Por quê? Quando você tira a foto, existe esse dos. Eu não posso nem falar. Que armazena a sua localização, armazena a quantidade de pessoas que está na sua casa. Cara, uma única foto, tá? Ela tem informação da sua geolocalização, dos seus lugares preferidos que você está andando. Uma única foto consegue descrever quantas pessoas tem na sua casa. Por quê? Porque você vê a foto, mas o código atrás dela, que geralmente é decodificado pela empresa, ele tem tanta informação sobre você, mas tanta informação sobre você, que você não faz ideia. Então, por exemplo, tem uma empresa chamada Smush, tá? Que ela é responsável por otimizar imagens. Para quem trabalha com WordPress, tem uma empresa chamada Smush, tá? Se me corrija se eu estiver errado. Essa empresa, que tem até uma mulher fantasiada de super-heroína, ela encurta a imagem, por exemplo, a imagem tem 1 mega, ela encurta a imagem em 100 kbps para o site poder ficar otimizado. Aí você se pergunta, como é que alguém consegue encurtar a imagem? Na verdade, ela não está encurtando a qualidade da imagem, ela está removendo as palavras que eu queria falar aqui que eu não posso. Então, simplesmente, tá, o que está acontecendo é o seguinte, uma coisa que daqui para frente, no futuro, as profissões no futuro, elas vão ser profissões de informação. As profissões do futuro, que vão perpetuar 2025, 2030, 2040, são profissões de informação, tá? De serviços e informação. E aí acontece o seguinte, essa empresa, ela remove essa informação adicional na foto e comprime um pouco a foto. E a foto acaba ficando com 100 kbps, 10 vezes menor. Então, são metadados que fica... eu falei a palavra, vou ter que cortar no vídeo. Mas são essas coisas que tem profissionais que pagariam horrores de dinheiro para não ter os seus dados divulgados. Então isso é uma coisa que vai crescer muito no futuro, tá? E as pessoas, como eu digo no meu curso, as pessoas não dão valor, eu dou valor. Daqui a pouco as pessoas vão precisar, eu vou estar vendendo, tá bom? É basicamente isso. Então eu conheço sobre empresas, tá? E eu sei que a primeira regra dos negócios é você não se ofender com as coisas. Quantas vezes fecharam a porta na minha cara? Eu já entrei em contato com a assessoria do Felipe Neto em 2014. Eu já entrei em contato com muita gente famosa em 2014 para poder promover alguns trabalhos que eu tinha. E todos eles fecharam a porta na minha cara. E eu vou te dizer uma coisa, eu não levei isso pro lado pessoal, tá entendendo? É importante que você entenda. E aí, cara, o cara simplesmente
ele criou um estereótipo dentro dele que ele é o último herói da Terra. Só que assim, agora eu vou falar a filosofia do Ariano Suassuna. Olha só, pra você poder entender sobre o Xandão, tá? Se eu não falar sobre isso, você não entende. O Ariano Suassuna, ele deu, como eu disse no meu vídeo passado, meu hobby é palestras. Ele deu uma palestra, eu não sei se foi na Câmara dos Deputados, tá? Mas não importa o local, porque o Ariano Suassuna é outro tipo de pessoa. Falando, tá? Sobre Chimbinha, sobre Katy Perry... Não, Lady Gaga, Chimbinha, tá, e Calypso. Uma parte da palestra ele falou sobre isso. Sobre a cultura brasileira estar se perdendo e se tornando uma cultura internacional e perdendo as suas raízes. E aí ele fala o seguinte, ele leva com ele, o Ariano Suassuna, ele leva com ele um jornal. E nesse jornal tá escrito assim, Chimbinha é eleito um melhor guitarrista de todos os tempos. Aí dentro da entrevista, brilhante gênio. E a entrevista não era brincadeira, era verdade aquilo ali. Tá? Essa notícia saiu em jornal grande. E aí o Ariano Suassuna trouxe esse jornal consigo e falou, poxa vida, se Chimbinha é eleito o melhor guitarrista de todos os tempos, e ele é brilhante, ele é gênio, se eu vou ter que chamar o Chimbinha de brilhante, de gênio, qual é o adjetivo que eu vou usar para Mozart e Beethoven? Qual é o adjetivo que eu vou usar para músicas como Stairway to Heaven, do Led Zeppelin? Qual o adjetivo que eu vou usar para bandas como Metallica, que fez uma música que eu acabei de esquecer o nome aqui agora, que são 3 partes, mas é uma música imensa, com um arranjo musical maravilhoso. Então qual que é o adjetivo que eu vou usar para pessoas que produziram um conteúdo maravilhoso, sendo que Chimbinha agora é brilhante e gênio? Então isso despertou até uma gargalhada das pessoas, mas é uma crítica à sociedade muito grande. Porque estão valorizando aquilo que não é para ser valorizado. Essa foi a mensagem que o Ariano Suassuna falou. Uma pessoa de grande intelecto no Brasil, mas que foi... Infelizmente, as pessoas inteligentes são desmerecidas. E a mão da verdade, estão se valorizando. Então você vê a cabeça do empresário do Xandão preocupado com views e com likes. E aí entra a filosofia do Ariano Suassuna. Porque se a palavra hipocrisia é fazer exatamente o oposto, por quê? Eu me lembro bem que eu até conversei isso uma vez com o Márcio, um amigo meu, que eu falei assim, cara, você viu o Xandão? Ele fala que é cristão, ele fala sobre pautas cristãs, tá? Mas o cara tá no Instagram fazendo sinal da mão chifrada. Será que isso é ser cristão mesmo? O cara tá lá colocando todo tipo de coisa que não tem nada a ver com cristão. E aí ele foi tirando isso aos tempos, né? Conforme foi avançando o Instagram, outras redes sociais. Mas ele usou do cristianismo e de alguns preceitos cristãos, mesmo que primitivos, para poder ficar famoso. E aí eu falo, se a palavra hipocrisia define a pessoa que fala uma coisa e faz outra, qual é o adjetivo que eu vou ter que ter para o que o Xandão fez em 3 meses? Porque se existe a palavra hipocrisia, eu não sei qual adjetivo que eu vou usar para caracterizar o que o Xandão fez em 3 meses. Talvez eu tenha que usar a palavra Xandão, acima de hipocrisia. Quando eu quiser usar uma caracterização de hipocrisia extrema, eu vou ter que falar que a palavra se chama Xandão, tá? Então você vê isso. E outra coisa que não tá no meio dessa treta, que aparentemente não se resolveu, e outra coisa é o seguinte, tá? Olha só, olha que coisa louca. Olha só, o Super Xandão falou o seguinte, ele pegou um vídeo do Kim Kataguiri, tá? Eu não gosto de política. Ah, por que você não gosta de política? Olha, são 2 políticos que eu gostei da minha vida. O Enéas Carneiro, adorei, uma pessoa excepcional, gostaria que fosse meu presidente. E uma outra pessoa que eu gostaria que fosse meu presidente, que independente das escolhas dele, era o Clodovil, tá? O Clodovil, sabe o que ele defendia? Ele falava o seguinte, olha pessoal, nós temos que reduzir a Câmara, nós temos que reduzir o Planalto, tem muito deputado aqui. Vamos reduzir a quantidade de deputados, vamos deixar o 10% que está aqui, está inchada essa máquina de deputados, o povo não aguenta pagar, o cara falou isso há 15 anos atrás. E o Clodovil ainda falou o seguinte, tá? Ele falou que tinha que reduzir o salário das pessoas públicas, estava muito caro, o Clodovil. Então você vê que todo ano os caras aumentam o salário deles em 46%, 50%. Vai chegar um momento que ninguém aguenta pagar. E aí o Clodovil falando que tinha que reduzir os salários. Eu nunca vi um político falando de redução de salário. Nunca vi um político, cara,
Nunca vi um político falar que tinha que reduzir o número de pessoas na Câmara. Nem o Arthur do Mamãe Falei eu já ouvi falar sobre isso. Então você vê que essas pessoas, inclusive quando eu vi, ele foi, como é que eu posso dizer? Você sabe, né? Ele foi... Então assim, são pessoas, os políticos que eu gostava da minha época. Mas eu não gosto dos caras que estão lá hoje, tá? Não gosto de político. Eu tenho o meu direito de não gostar. Eu acho que se sei lá, vamos supor que eu queria fazer um exemplo. Se tirasse os políticos e colocasse ervas daninhas ou passarinhos no Planalto, se só não existisse político, a vida já melhorava. Tá entendendo? Se fosse pra manter um elefante branco, sei lá, vamos pegar o Planalto Central, tirar todo mundo que tá lá dentro trabalhando, vamos tentar manter o custo de vida de 1000 elefantes brancos, sairia mais barato, o Brasil ia prosperar do que os políticos que estão lá. Os caras que estão lá é como se fossem, na minha visão, como se fossem parasitas, como se fossem pessoas que não agregam valor em nada. É minha opinião, mas é claro que deve ter alguém bom lá, tá? Não posso generalizar. Então o Xandão, ele atacou o Kim Kataguiri, falando dos ideais do Kim Kataguiri, tá? Que assim, não é o político ideal, mas é o menos pior. Atacou o Kim Kataguiri. Aí depois o Kim tem o direito de resposta. Quando você fala uma coisa, a pessoa tem um direito de resposta. Ela tem um direito de resposta, tá? E aí simplesmente o Kim deu o direito de resposta dele. E o Xandão falou assim, eu não vou nem responder esse cara. Não vou nem responder. Ele atacou o cara primeiro. É o direito do cara de responder. Tem pessoas que falam assim, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Não, meu amigo, é uma filosofia que o Nando Moura fala, mas não é dele. Eu sei que é de outra pessoa, porque o Trump fala a mesma coisa. Quando alguém fala uma coisa contra você, vá com os dois pés. Eu aprendi isso duramente. Você tem que ir com os dois pés chutar a porta. E jogar toda a merda do ventilador, mas assim, colossal, no nível meteórico, tá? E não ficar nessa de não responder, não. Infelizmente as coisas são assim. Então o Kim teve o direito de resposta. E aí o Xandão, o Kim começou a debater com pontos de vistas, com ideais, com exemplos, com experimentos, com coisas que acontecem. E qual foi o argumento do Super Xandão para responder o Kim Kataguiri? Qual foi o argumento que ele usou para responder? Ah, olha a bochecha desse cara. Ah, se eu pego esse cara na porrada, eu não sei o quê. Pega o cara na porrada, o cara tem segurança armado, meu amigo. Provavelmente com uma 9mm, provavelmente com uma Glock. Você chegar a 2 metros perto do cara, porque não mostra por trás das câmeras, você toma bala. Só para te avisar. Tá? E aí o cara fica lá, vou encher esse cara de porrada. Os argumentos dele, né? Vou encher esse cara de porrada, esse cara não presta. Não consegue rebater. E aí eu vou dizer uma frase que foi dita por Enéas Carneiro ao Lula em sua presidência, que é o seguinte: você não tem um mínimo de arrumação cromossomial para poder fazer uma conjectura de uma palavra. E muito mais do que uma frase, você não sabe nem o que você está falando. Não tem um mínimo de cromossomo, de intelecto para poder aprender. O cara tava dando... Eu fiquei com tanta vergonha, mas tanta vergonha, que eu saía do vídeo e esperava um pouco, beber uma água e voltava para poder assistir. Inclusive, se o Kim Kataguiri colocar um vídeo desse na campanha de eleição dele, ganha. As pessoas vão falar, poxa, isso aqui é o brasileiro? Então eu vou votar nesse cara. Então, assim, é uma conjectura inexplicável. Então, hoje, os valores mudaram. E o Léo Stronda, ele publicou no dia 30 de dezembro de 2020, tá? Lá no Twitter dele, e eu vou estar replicando a mensagem que o Léo Stronda publicou aqui. Olha só, foi mal. Foi mal estar cada vez mais sumido da internet. Ele pedindo desculpa por estar sumido da internet. Mas tá tudo tão estranho. O cara que vive da internet, não da internet, mas que usa a internet ao seu dispor, tá tudo muito estranho, tudo muito chato, desanimador. As pessoas nas redes sociais estão me dando nojo. Cara, é a mais pura verdade. Tá dando nojo a rede social. Tá um lugar assim que a televisão brasileira ela consegue ser menos pior do que a internet. Hoje em dia tá assim. E o Léo Stronda fala isso. Ele fala, antes a internet servia para fugir um pouco da realidade. E olha, isso é a mais pura verdade. Você entrava na internet, poxa, eu tive um dia de trabalho difícil, briguei com minha esposa, briguei com meu marido, o patrão vai atrasar trabalho, eu não consigo arrumar emprego. O cara usava a internet para poder descansar a mente, para relaxar, como um refúgio da realidade. Exatamente isso.
Agora tô querendo fugir, voltar para a realidade. É a mais pura verdade. Eu mesmo, cara, eu vejo que a realidade ela é muito melhor para você descansar sua cabeça do que a internet. Ela é muito melhor. Às vezes eu saio pro meio do mato aqui, eu fico sentado na montanha. Cara, nada paga. Nada paga isso. A realidade ela sai muito melhor que isso. E aí ele fala o seguinte: a vida aqui fora é muito mais legal, eu garanto. Isso é a mais pura verdade. As pessoas só querem saber de treta, fofoca e falar mal dos outros. Exatamente. Inclusive, tá? Eu fiz um vídeo no meu canal falando assim: livre-se disso em 2021. É como eu digo no meu canal, a gente tem que usar as thumbnails abusivas para poder gerar audiência, né? Eu coloquei o Pedro Calabres, eu coloquei o Enéas Carneiro e o Dr. Laí Ribeiro. Só nome de renome. Eu dei uma palestra sobre o cérebro humano, o funcionamento do cérebro humano, assim, absurdo. O Enéas Carneiro em sua palestra de 99 em São Paulo, Pedro Calabres na sua palestra do PAP RH em 2014, o Dr. Laí Ribeiro, tô usando meu córtex para lembrar, o Dr. Laí Ribeiro deu uma palestra, acho que foi em 2008, 2009, a respeito da ciência de Deus. Pessoas excepcionais, mas eu não usei de atributos da thumbnail. 4.000, 5.000 visualizações. O conteúdo que deveria ser passado na televisão. Então, não estou dizendo o meu conteúdo, mas pessoas como o Dr. Laí Ribeiro, Enéas Carneiro, Pedro Calabres, pessoas inteligentes que deveriam ser os verdadeiros, não vou dizer ídolos, porque é idolatria, mas os verdadeiros representantes do povo brasileiro. Deveriam ser pessoas que estariam no topo da cadeia alimentar como exemplo de conduta de vida. E simplesmente... Tá entendendo? Então essa é a questão. E aí o Léo fala, ele faz essa crítica à sociedade e eu acho muito válida. E aqui eu consigo ver através da filosofia de Epicuro o porquê tudo tá tão ruim, tá? Olha só. O desejo é a causa de todos os males. O desejo de ser famoso, o desejo de like, o desejo de views, tudo é por views e likes. Views e likes nada mais é do que você querer ser alguma coisa, você querer ser famoso, tá? Então você vê que essa é a causa de todos os males. Quando o homem é vaidoso, que foi o que Epicuro quis dizer, é a causa de todos os males. Inclusive na Bíblia mesmo, a queda do adversário foi devido ao desejo de ser alguma coisa, tá? E aqui ele fala uma frase que é muito importante: nada é bastante ao homem, para que tudo é demasiado pouco. Tu sempre quer mais, sempre quer mais. Isso nunca acaba, nunca acaba. Epicuro fala, a pessoa quer comprar um carro, quando ela compra o carro, ela arruma outro objetivo para a vida dela. A pessoa quer namorar, quando ela namora, ela arruma outro objetivo pra vida. Nada tá bom para as pessoas, nada tá bom, sempre quer mais, 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 mais. E você vê o reflexo disso nas pessoas, tá? E olha só o que Epicuro fala: só há um caminho para a felicidade. Não nos preocuparmos com as coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Exatamente, eu dei uma aula, foi semana passada, sobre preocupações. Jesus Cristo falava sobre isso. É suficiente o problema de cada dia. Cristo falava sobre isso. Epicuro fala a mesma coisa. Não adianta você... Mas as pessoas assistem? Não, as pessoas estão deixando de lado. Então, infelizmente, o mundo que nós vivemos é isso, meu amigo. O mundo que nós vivemos é um mar de ilusões. É um lugar, assim, terrível, tá? E aí você vê que os valores do Xandão, se ele fosse realmente alguma coisa de prestígio que representasse a União Brasileira, ele simplesmente não precisaria de um assessor que não arruma nem a própria cama. Se ele fosse realmente alguma pessoa que desse valor, ele não ficava falando tanto palavrão em seus vídeos. Ele não pegava vídeos de resposta que ele faz e sem argumentos. O cara usa de uma hipocrisia, é de um xandanismo. Porque o adjetivo de hipocrisia, ele foi rompido. Tem algo acima de hipocrisia. Vamos chamar de xandanismo isso. Porque ele usa Enéas Carneiro o tempo todo em seus vídeos. O tempo todo. Nacionalismo, Enéas Carneiro. Né? O cara não sabe, o cara não leu nenhum livro do Enéas. O cara não sabe nada sobre Enéas. Os valores que são difundidos por Xandão são incorrespondentes, incompatíveis com os valores morais do Enéas Carneiro. Incompatíveis.
não tem um mínimo de arrumação cromossomial para poder tentar entender e ingerir, não tem coeficiente de inteligência para poder tentar entender uma plenitude como Enéas. Não chega nem perto de entender Kim Katanguri, quem vai entender Enéas. Então, assim, são os valores da sociedade hoje. Por isso o Renato Cariani falou assim, olha, o seu público, foi palavra do Renato Cariani, é público de 8 a 12 anos. É criancinha de 8 a 12 anos que escreve com caps lock. Esse é seu público, cara. Eu tô te oferecendo um patrocínio, não é por causa disso, é pra fazer com que essa criançada, essa molecada, saia do videogame e vá pra academia. Que, na meu ver, é melhor do que ficar no videogame. Tá entendendo? Então essa foi a treta que rolou. E assim, eu não sei se eu tô ficando velho pra essa sociedade manhosa, essa sociedade carente de atenção, soberba, que tudo demanda, tudo gira em torno de views, likes e audiência de Instagram e audiência de YouTube. Eu devo estar ficando velho pra isso. Porque essas pessoas, elas eu não vejo o coeficiente de inteligência. Então, pessoal, essa foi a treta que rolou. Então, assim, hoje, a conclusão que nós tiramos, depois de eu citar Epicuro, acredito que você aprendeu alguma coisa. Léo Stronda, acredito que você tenha aprendido alguma coisa. Ariano Suassuna, acredito que você tenha aprendido alguma coisa. Depois de eu citar esses pensadores em sua época, não que Léo Stronda seja um pensador, mas sim é uma reflexão que ele fez, uma crítica à sociedade muito válida. Nós temos aqui o seguinte, tá? A internet se tornou um lugar de... Vamos dizer assim, eu tenho que usar uma palavra que o YouTube não censure. É um lugar que destrói sua vida. É isso que é a internet hoje em dia. Tá? E nós temos hoje, em pleno século XXI, nós temos hoje, tá, um adjetivo que está acima da hipocrisia, que é o xandanismo. Xandanismo devia ser uma palavra acrescentada ao português brasileiro como algo que está muito acima da hipocrisia. Algo que é imensurável aos hipócritas. É elegido como o rei dos hipócritas em sua virtude máxima, onde a hipocrisia convencional não consegue suprir a verdadeira hipocrisia, e onde a hipocrisia se enche de paradoxos de hipocrisias, onde o rei da hipocrisia fosse lançado, aí você teria o xandanismo, que seria o complexo de hipocrisia ao máximo. Esse é o verdadeiro gênero humano que deveria ser categorizado nas escolas. Não como gênero X, Y, Z, K, nada disso. Devia ter assim, ó, homem, mulher, hipócrita. No ato de nascimento. Homem, mulher, o que seu filho é? É um homem, mulher, provavelmente um hipócrita. Que vai fazer vídeos falando de Enéas Carneiro, usando a reputação de Enéas para poder elevar sua autoestima sem ter conhecimento. Então é isso que virou a internet hoje em dia. Tá? Queria eu dar notícias boas, mas não é. Infelizmente, as coisas não são assim. E eu cheguei a um ponto que eu fiz um vídeo há 3 meses atrás, eu falei assim, esse cara poderia usar a audiência dele para pegar as crianças e incentivar a estudar sobre a Bíblia, a incentivar a aprender alguma virtude da vida. Não. Joguinho de computador, xingar nego na live, não responder nada com presta, querer ganhar dinheiro em cima de views, de like, sabe? É o mundo. E aí argumento, cara, eu vou te bater, eu vou te espancar. Infelizmente, como se todo mundo, como se eu for, assim, como se o Kim Katanguri fosse permitir um cara desse chegar perto dele. Então, infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos, meu amigo. Esse é o mundo. Não é à toa que eu tenho segurança, não é à toa que eu tenho posse, porte. Não é à toa, cara. As pessoas estão ficando assim. Infelizmente é o mundo que nós vivemos, tá? Queria eu trazer algo positivo que agregue valor na sua vida. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui. Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts, participe do Telegram. Tem e-books de graça para você poder aumentar o seu coeficiente de inteligência, tá bom? Fique na paz.